Seja muito bem-vinda à live da Carta da Semana, onde a gente conversa sobre os conselhos do tarô para a semana que está começando e como é que a gente pode usar esses conselhos na prática, na nossa vida diária, no trabalho de conexão com a nossa intuição, de busca da conquista da nossa autonomia feminina e da nossa felicidade. Meu nome é o Irá Iracema, e esse aqui é o meu tarô. Quem já me segue aí há um tempo, tá vendo que hoje eu tô usando um tarô diferente, eu vou explicar pra vocês por quê. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Olá, Alice. Tá com som? A Aline tá aqui dizendo que tava sem som. Tá com som? Me avisem aí, me digam se tá funcionando. Se não tiver, eu coloco o fone. Me avisem, me digam se vocês estão me ouvindo. Bom dia, Alice. Bom dia, a Romali, Joias de Amor. A Romali tá dizendo que tá ok. Se por acaso tiver problema no som, me falem, que hoje não tô usando o microfone que eu sempre uso, mas se precisar eu coloco o fone. É só vocês me avisarem aí. Me avisem aí nos comentários qualquer coisa, tá bom? Eu tô falando com vocês e olhando aqui embaixo. Tô com mania de fazer isso agora. Aqui eu fico aqui acompanhando, né? Tá bom, então, diz que o som tá ok, eu vou continuar. Hoje a live da Carta da Semana tá acontecendo numa terça-feira, né? Normalmente eu faço as segundas. E hoje eu tô fazendo na terça-feira. E por que será? Porque eu queria fazer uma live especial, uma live da Carta da Semana especial pro Dia Internacional da Mulher. Que eu acho que é um momento muito legal da gente estar junta e a gente bater esse papo e a gente tentar se perceber nesse momento que a gente vive, e também assim, nessa conjuntura sociocultural que a gente vive, como é que isso se reflete na gente individualmente, como é que isso se reflete nos nossos trabalhos individuais, né? E assim, se a gente pensa também nesse trabalho de conexão com a intuição, como um trabalho que tem um trabalhar individual nisso, tem um desenvolver individualmente, mas que também é um trabalho coletivo, é um trabalho de nós, mulheres, nos juntarmos como essa grande rede que nós podemos ser, né? Como a gente fala, essa sororidade, como é que a gente se junta e a gente se dá essa rede de apoio para a gente criar individualmente e coletivamente essas nossas conexões com a nossa voz interior e com esse nosso saber, esse saber coletivo das mulheres que antes de nós já vieram por aí, abrindo caminho, né? Construindo todos esses direitos, todas essas possibilidades, todas essas conquistas que a gente foi ganhando ao longo do tempo, e ganhando não é a palavra, todas essas conquistas que a gente foi tirando, às vezes na marra, né, ao longo desse tempo, e como é que a gente pode, coletivamente, a gente pode se unir também a isso, e a gente pode celebrar aquelas que vieram antes de nós, e que abriram caminho para que a gente possa hoje estar aqui onde a gente está, e que a gente possa hoje ter as possibilidades que a gente tem abertas pra gente, né? Bom, então é por isso que hoje, vou até pegar aqui o meu baralho e vou começar a embaralhar, né? Porque hoje eu tô com um baralho diferente. O que acontece? Como hoje deixa eu até tirar uma carta aqui, que essa daqui não é carta, essa daqui é cartinha de mentira. É que é a carta de apresentação do tarô. Os tarô sempre vem com umas cartas de apresentação que falam de quem fez, de como fez, ou da editora, tudo isso tem sempre. E essas daí estavam aqui no meio. Você vê que o baralho é novinho, né? Eu vou usar hoje o baralho da Nosotras, que é um baralho desenvolvido no Brasil por duas artistas brasileiras. Eu já falei sobre esse baralho aqui algumas vezes e volto a falar porque é um baralho lindo, e eu acho que hoje... E é um baralho todo feito a partir de figuras femininas. A imagética do baralho é toda de figuras femininas, e elas fizeram adaptações. Isso é um conceito, foi o conceito que elas desenvolveram. E elas fizeram... Deixa eu pegar aqui a capinha, que eu até deixei aqui para poder mostrar também. Que é esse baralho aqui. Ups. Aqui. Acho que a luz agora tá melhor, né? Que é o baralho da Nosotros Tarot, que é da Elisa Hiemer. Da Elisa Hiemer e da Paula Maria.
E elas desenvolveram, assim, baseado no Rider-Waite-Smith, que é o baralho que eu uso normalmente, elas desenvolveram esse deck de tarô que é todo de figuras femininas e todo baseado no universo feminino. Então eu achei que hoje, Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que a gente ter um baralho que é uma homenagem a nós mulheres. Né? E aí a gente pode, a partir desse baralho, a gente pode bater esse papo sobre o dia de hoje, sobre o que isso representa pra gente. E eu fiz uma pesquisazinha pra gente entender historicamente o que o dia de hoje representa. Eu moro na Dinamarca. E aqui as mulheres daqui, elas têm uma relação com esse dia, que é uma relação muito um dia de luta e de conquista de direitos, e não deixar que a luta pelos direitos de igualdade feminina que seja esquecido, e que não deixar que os direitos que foram conquistados até o momento que eles sejam perdidos, que eles sejam ameaçados. Então, assim, aqui tem uma atmosfera, no dia de hoje, no dia 8 de março, aqui tem uma atmosfera muito de luta, assim. Não tem muita rosinha de presente, não, sabe? Aqui tem muita demonstração, né? Protesto, e tem muita passeata na frente do Congresso. Todas essas entidades que têm alguma relação com a mulher e com os direitos da mulher, elas, no dia de hoje é o dia que elas vão pra rua para conversar sobre isso, para colocar fogo na fogueira dessa discussão. E aí, então, eu fiz uma pesquisazinha a respeito da história, botei aqui com o meu computador aqui na frente, a respeito da história desse dia, que começou a primeira vez que esse dia foi celebrado foi em 1909, nos Estados Unidos, em Nova York. Foram mulheres fazendo passeatas pelos direitos civis e pelo direito do voto nos Estados Unidos. Essas passeatas deram início a essa celebração do Dia da Mulher. Mas foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo, porque em 1910, logo no ano seguinte, aqui em Copenhague, aqui na Dinamarca, em Copenhague, mulheres se reuniram para fazer demonstrações pelos direitos civis, pelo direito do voto, pelos direitos das mulheres, e instituíram o dia 8 de março como uma data anual de celebração dos direitos das mulheres. Então, assim, a partir disso, as mulheres russas, que a Rússia fica aqui pertinho, agora tá na moda falar da Rússia, né, por causa da guerra, e a gente vai falar um bocado sobre isso na semana que vem também, mas, assim, as mulheres russas, elas começaram também a utilizar o dia 8 de março para falar sobre a causa feminina, sobre os direitos femininos, e de uma forma geral, na verdade, sobre direitos civis. Protestos contra a falta de emprego, protestos contra a pobreza, que na época estava muito grande no país. Então, esses protestos que começaram com a Marcha das Mulheres culminou na Revolução de 1917, que foi a Revolução Comunista da Rússia, né? Tudo isso para dizer que faz tempo, né? Faz tempo que a gente está nessa luta, e muito mais tempo do que isso, assim. Quando isso começou a aparecer, assim, quando a gente tem os registros disso, é porque a gente começou, de certa forma, a ser ouvida, né? Porque há muito mais tempo do que isso, a gente vem aí tentando trazer luz para a questão da igualdade de direitos e deveres, a inclusão no mercado de trabalho, salários iguais, oportunidades iguais, e tudo isso. E há muito tempo que isso é uma busca das mulheres, ou de todas nós que nos identificamos como mulheres, né? Como feminino. A partir de 1917, de certa forma, começou a ser comemorado mais do lado de cá, nos países socialistas e comunistas, e ficou um pouco esquecido. Em 1960, junto com o movimento hippie, com o movimento feminista, essa data foi redescoberta e a gente começou a comemorar ela de novo. Aí isso nos traz para os dias de hoje, né? Onde a gente está aqui falando sobre o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Eu gostaria de perguntar para o tarô, e é por isso que eu botei a carta da semana para esse dia de hoje, porque é um dia que a gente está muito fortemente pensando sobre isso, muito fortemente
discutindo isso e sentindo isso, né? Eu gostaria da gente, coletivamente, a gente poder dividir esse momento, da gente conversar dessa forma, usando o tarô como um ponto de conexão entre a gente, lá e cá, Brasil, na Dinamarca, nos Estados Unidos, na Rússia, seja onde for, que a gente está aí indo para as ruas para advocar pelos nossos direitos, pelo nosso espaço nesse mundo, né? Gostaria que a live de hoje fosse uma janela, uma oportunidade da gente estar junta nesse mesmo momento, onde quer que a gente esteja, para a gente juntas perguntar para o tarô como é que a gente, como mulheres, como um coletivo de mulheres no mundo, como é que a gente pode lidar com esse desafio que a gente vive, né? Qual é a melhor forma da gente lidar com esse desafio que a gente vive, que a gente tem pela frente, de criar uma sociedade mais igualitária e de melhores oportunidades pra gente. Aí é essa pergunta que eu vou fazer pro tarô. Então, como sempre, eu vou abrir o meu baralho. Respira fundo. E a pergunta de hoje, da carta da semana, é como é que nós mulheres podemos trabalhar nesse mundo para abrir mais oportunidades, para criar mais oportunidades e criar um mundo mais justo, mais igualitário pra gente. A carta do 9 de ouros. A carta do 9 de ouros. É interessante que aqui no baralho da Nos Outras, ela traz duas mulheres. Ela traz duas mulheres juntas aqui se ajudando. No baralho, vou falar um pouquinho também do baralho tradicional. No baralho tradicional, no Rider-Waite-Smith, que é o mais tradicional que eu uso normalmente, a carta do 9 de ouros, ela traz uma figura, que pode ser masculina ou feminina, ela traz essa figura com a natureza ao seu entorno. E a forma como essa figura, ela lida com o seu entorno. E assim, aqui, então, eu já vi outros baralhos também, vários dos outros baralhos que eu conheço, eles usam sempre uma figura e a relação dessa figura com o entorno, com a natureza, com o meio ambiente e tudo. Mas aqui é interessante, e é interessante da gente estar falando sobre isso hoje, é que é a figura dessas duas mulheres juntas. Você vê aqui elas meio que se ajudando, né, segurando uma na mão da outra, e com essas, você vê aqui em torno tem as moedas, que a moeda é o símbolo desse naipe, né, que é o naipe de ouros. Então assim, o 9 de ouros, ele é uma carta muito bonita. Em sua essência, ele é uma carta muito bonita. Ele fala a respeito de alto valor, fala a respeito de viver as riquezas que você conquistou na vida com respeito pelo outro e pelo seu ambiente. Então, viver as riquezas que a gente conquistou ao longo de muito trabalho, ao longo de muito esforço, viver isso não como as riquezas como uma conquista, uma conquista de poder, né? Mas como ser parte de um mundo que é maior do que você. Então, usar essa posição de estar entre essas benesses do mundo que a gente tem em volta da gente, não como um reizinho que usa arbitrariamente os recursos que tem em torno, mas como um ser que se reconhece como parte desse ambiente, como parte desse entorno, como parte dessa natureza. O homem que se vê, ou a mulher, né, que se vê como uma parte do planeta Terra, uma parte da natureza que tem em volta dela, e não como aquele que se utiliza dela, que se utiliza daquilo. E quando a gente fala de natureza, do planeta Terra, do entorno, do ambiente, tudo isso são descrições,
são corporificações, será que existe essa palavra? Tudo isso são materializações de uma coisa que é maior, de um conceito que é maior, que é o conceito de bens, o conceito de matéria. Então, é a materialização da matéria. Quando a gente fala de ambiente, de meio ambiente, né? de terra, a gente está falando de uma das formas de materialização da matéria. A outra forma também, um outro símbolo da materialização dessa matéria é dinheiro, é riqueza, é poder material, é poder financeiro, material financeiro. Então essa carta ela fala sobre você aproveitar os benefícios que você conquistou ao longo da sua jornada, com muito esforço, muito trabalho, e você aproveitar isso, você tirar um momento para celebrar isso. Você tirar um momento para celebrar os benefícios conquistados, sabendo que não é o final da jornada, sabendo que ainda tem chão pela frente, mas que é um momento muito singular de celebração, inclusive de celebração para se recarregar, para que você recarregue as suas energias a partir do celebrar. E se a gente traz isso para o dia de hoje, se a gente traz isso para a nossa pergunta, como é que nós mulheres podemos coletivamente trabalhar para a melhoria da nossa sociedade, para transformar a nossa sociedade em mais igualitária e de melhores oportunidades para nós. Então, assim, a gente está falando de aproveitar esse momento de celebração, né, para estarmos juntas, para nos reconhecermos como parte da mesma coisa, e nos reconhecermos como uma completude, né? Como vivemos juntas, vivemos separadas, mas vivemos juntas nessa realidade. Essa realidade que nos une, dessa nossa batalha pelo nosso espaço. E também, assim, nessa nossa batalha pela nossa conquista do espaço e da manutenção do espaço, né? Que não pode piscar, que a gente está sempre correndo o risco de que coisas que a gente conquistou ao longo, historicamente, né? Não simplesmente ao longo da nossa vida, mas ao longo das vidas das mulheres que vieram, das gerações anteriores, das mulheres que vieram antes da gente, a gente está sempre correndo o risco de que, se a gente piscar, alguns dessas nossas conquistas podem ir pelo ralo. Então tem essa ideia de que juntas, nos percebendo como um coletivo, como parte de uma coisa só, a gente é mais forte. E a gente tem a força da natureza em volta da gente, que é da onde a gente vem, né? Então, assim, como é que a gente como mulher, e como mulheres coletivamente, como é que a gente pode celebrar e, ao mesmo tempo, prestar atenção em algumas questões, que é o reconhecimento da outra como parte de mim mesma, o reconhecimento do grupo como uma parte de mim, eu uma parte do grupo e o grupo como uma parte de mim. Então, sem as hierarquizações, as diferenças, as discrepâncias de poder, sem o mais bonito, mais feio, mais rico, mais pobre, mais gordo, mais magro, mais poderoso, menos poderoso, assim, nós estamos juntas nisso, né? Então, o reconhecimento disso, essa carta, ela sugere pra gente que é um ponto inicial, assim, que é a gente celebrar e a gente tirar o tempo para celebrar. Essa carta fala de celebração, a gente aproveitar um momento para a gente celebrar as conquistas conseguidas até então, sabendo que ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem muita coisa a ser conquistada, muitas coisas a serem conquistadas. A gente ainda tem que batalhar para manter aquilo que a gente tem, né? Então ainda a gente não está no final de uma jornada onde as conquistas já estão totalmente estabilizadas, estabelecidas, edificadas e set in stone, né? Escritas em pedra e que estão ali e para sempre estarão. Não, a gente celebra sabendo que é preciso ainda muito esforço. A gente precisa da energia dessa celebração de um dia como hoje
para a gente poder se recarregar, se reconhecer, perceber o nosso desenvolvimento no processo, perceber o quão a gente já se desenvolveu nessa jornada e a partir disso a gente ter forças para poder ir para frente, né? Então, assim, algumas coisas interessantes que essa carta, eu tô falando, e assim, eu tô falando do ponto de vista coletivo, né? Dentro dessa coletividade feminina, a gente não hierarquizar a outra. A gente ser capaz de olhar para a outra com os mesmos olhos que a gente olha pra gente, né? Com a gente reconhecer na outra os direitos, as mesmas oportunidades que a gente vê pra gente, né? Então, e a gente se enxergar também como uma parte dos recursos que a Terra nos proporciona. Então, talvez uma coisa interessante para a gente imaginar a médio e longo prazo é em quais momentos que o movimento feminino, né, o movimento feminista de conquista de direitos para a mulher, em quais momentos que esse movimento se encontra com o movimento pela proteção do ambiente, o movimento pelo melhor uso dos recursos naturais, e a gente perceber que essas duas coisas elas estão muito ligadas, porque no momento em que o nosso planeta ele reclama, no momento em que os recursos faltam, no momento em que as tragédias acontecem, no momento em que o uso indevido dos nossos recursos naturais se mostra evidente, nós, mulheres, nós somos vítimas diretas dessa atitude predadora no uso dos recursos do meio ambiente. As mulheres que vivem em países com menor estrutura, elas vão ser as primeiras atingidas. As camadas menos protegidas da sociedade são as primeiras a sofrerem com o mau uso dos nossos recursos. Porque falta, porque encarece, porque a natureza reclama, e a natureza reclama em forma de desastres naturais. Quem são as primeiras pessoas afetadas em caso de desastres naturais? São os grupos menos favorecidos socialmente, e isso acontece com nós mulheres, especialmente as mulheres de países com menos cuidado com essa disparidade de direitos e de oportunidades. A gente precisa estar sempre de olho, e não simplesmente de olho no nosso próprio umbigo, não simplesmente de olho em o que acontece na minha vizinhança, mas o que acontece do outro lado do mundo quando a gente coletivamente não presta atenção a isso, né? Porque são outras mulheres de outros lugares que podem sofrer com políticas irresponsáveis de utilização dos nossos recursos naturais, e que, assim, são mulheres como nós, assim como nós, seres em busca do seu espaço na nossa sociedade, né? Seres em busca do seu espaço, como seres humanos, que no final das contas é muito isso que a gente busca, né? É uma igualdade de direitos como humanos, uma igualdade de oportunidade como humanos, que o nosso gênero, sexo, a forma como a gente se identifica sexualmente, que isso não seja um item de desvalorização da nossa humanidade. Ser mulher ou ser homem, ou identificar-se como mulher, identificar-se como homem, é um item a mais no seu leque de características suas, minhas, que isso seja tratado de forma igualitária. Não são homens contra mulheres nessa luta de direitos e oportunidades, porque quando as coisas melhoram para as coisas melhoram para todos. O masculino, ele também possui as suas discrepâncias, né? Quanto mais maltratados nós estamos de um lado ou de outro, menor é possível uma harmonia, e a busca é exatamente pela harmonia. A busca não é por direitos femininos, a busca é por direitos iguais.
A busca não é oportunidades para a mulher, a busca é por oportunidades iguais. E é por isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está aqui. E é para isso que as mulheres que vieram antes da gente lutaram e abriram caminhos para que a gente continue abrindo esses caminhos. Quando, por exemplo, os homens conquistam direito a uma licença paternidade, a ter uma licença paternidade, meu Deus, ou a ter uma licença paternidade mais longa, lucramos todos. Lucram os homens que têm a oportunidade de estar mais próximos dos seus filhos. Lucram os homens que têm a oportunidade de criar laços mais profundos desde muito cedo, que têm a oportunidade de conhecer melhor os seus filhos desde muito cedo. E lucramos nós, mulheres, que temos um companheiro, um parceiro de cuidado dessa criança. Lucramos todos com os direitos, com direitos conquistados para o coletivo. Individualmente, o que essa carta fala sobre a nossa jornada? Essa carta ela fala sobre um momento de celebração pelos ganhos que você trabalhou tão duro, né? Você trabalhou tão duro para conquistar. Agora é um momento para você celebrar isso. É um momento para você se dar o prazer da celebração, você se dá o direito de ser feliz um pouco. Porque a gente vive numa vida que é corre, a gente está sempre atrás do próximo passo e a gente está sempre meio que se embolando, né, nessa onda que vai levando a gente vai rodando e às vezes a gente nem pensa direito e a gente nem se dá o tempo de comemorar as pequenas vitórias, né? Então essa carta ela fala sobre a possibilidade da gente celebrar essas pequenas vitórias e considerar isso como uma parte muito importante do caminho e usar essa celebração, esse reconhecimento das realizações conquistadas, usar isso como uma energia para continuar no caminho. E sabendo que, assim, quando você trabalha com dedicação, com diligência, no caminho do seu sonho, vale sempre a pena, pelo seu aprendizado, pelos passos que você dá para frente. Trabalhar diligentemente no caminho do seu sonho sempre vale a pena. E essa carta ela tá aqui para lembrar pra gente que o caminho ainda não acabou, mas a gente tá num momento muito bom e a gente tem que celebrar isso. Individualmente, cada uma de nós, e juntas, coletivamente, nesse Dia Internacional de nós mulheres, juntas, a celebrarmos as nossas conquistas, celebrarmos a nossa força quando nos unimos, celebrarmos tudo que veio antes de nós e que nos proporcionou essa possibilidade de nós chegarmos aonde nós estamos e celebrarmos a continuação desse caminho. Que a gente não pisque, que a gente não dê bobeira, que a gente não ache que já acabou. E que a gente seja capaz de fazer isso de mãos dadas mesmo, com nossos guias interiores e com as nossas irmãs coletivamente. Eu quero aproveitar o dia de hoje para agradecer muito as mulheres que vieram antes de mim, a minha mãe, as minhas tias, as minhas avós, e elas que criaram o que eu sou e criaram um mundo que hoje eu posso viver nele. E me sentir segura, e me sentir reconhecida, e me sentir com as ferramentas que eu preciso para ser quem eu quero ser. Eu quero agradecer às mulheres da minha vida por terem criado o que eu sou, e aí as minhas amigas, as minhas colegas de trabalho, todas aquelas que passaram ao longo da minha vida, eu quero agradecer a essas mulheres por terem me forjado aquilo que eu sou hoje, e quero agradecer aquelas que vieram antes de mim por terem aberto os caminhos que estão abertos para mim hoje. E eu espero que você tenha uma semana incrível e que esse dia possa significar para você um reconhecimento e um relembrar da sua força e da força de todas nós. Tenha um dia incrível, uma semana maravilhosa e a gente se vê no próximo vídeo.